Boa noite, graça e paz, amém? Bom estarmos reunidos nessa noite já, né? Quase noite de domingo, para cultuarmos o Senhor, adorarmos, sentir a Tua presença. Quantos creem que o Senhor está nesse lugar? Se faz presente nesse lugar, a palavra dele se cumpre, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome ali, Ele estará, e Ele está nesse lugar. Você crê? Amém? Vamos ouvir então a mensagem do Senhor através da sua palavra. Nessa noite eu quero trazer para a igreja essa mensagem de Deus que tem como tema unidade e avivamento. Para isso nós vamos ler 2 textos. Quem está com a sua Bíblia aí? Levanta ela aí, deixa eu ver. Olha aí, muita gente, glória a Deus. De manhã eu fiz a mesma pergunta, a proporção estava menor. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, versículo 14. O primeiro versículo que vamos ler. Enquanto você vai abrindo aí, deixo para você o desafio de fazer a leitura de toda a Bíblia esse ano. Assim como eu falei com o pessoal de manhã, deixar para você também, você que ainda não começou um plano de leitura bíblica, ainda dá tempo, né? Né, Daiane? A Daiane está assim. Tem muitos recursos, não é isso? Ali no Café com Bíblia tem Bíblias disponíveis, se você precisa de uma Bíblia nova. Tem lá, Daiane? Tem também. Pode buscar na internet, cronogramas, planos de leitura bíblica. Tem Bíblias que já vêm com plano. A gente tem tantas facilidades, né, para nos ajudar, e a gente acaba colocando dificuldades. Então, leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, use a sua Bíblia e principalmente pratique o que está na sua Bíblia, amém? Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Só o versículo 14. Agora abra aí na sua Bíblia o Salmo 133. Vamos lá, você está bom de Bíblia mesmo? Vai lá no Antigo Testamento. Volta um pouquinho aí. Salmo de número 133, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém? Agora feche os seus olhos, curva a tua cabeça e faça uma oração. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite, reunidos em teu nome, estarmos na tua presença, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque é tão precioso estar nesse lugar, estarmos juntos para receber a tua mensagem. Nós queremos nessa noite ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Abrimos o nosso coração. Livra-nos, Senhor, de toda distração. Que a nossa mente, Senhor, esteja voltada nessa hora para receber a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Ministra as nossas vidas, ó Deus. Espírito Santo, fique à vontade nesse lugar para fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Se você concorda, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor e à sua palavra. Glória a Deus. Essa mensagem nós vamos tratar sobre unidade e avivamento. Nós estamos vivendo esse ano, já são 22 dias, não é isso? Hoje é dia 22. São 22 dias já que nós estamos no ano de 2023. E nós temos uma palavra profética para esse ano. Esse é o ano do avivamento, amém? Esse é o ano que viveremos um grande avivamento. E eu creio, o Senhor já tem nos falado. O pastor, quando recebeu essa palavra,
que veio dos nossos pastores, ele disse: nossa, mas que tema desafiador para nós como igreja, o ano do avivamento. É um desafio porque para vivermos o avivamento, é claro que o avivamento ele é puramente divino, é Deus quem opera, é Deus quem faz. Mas para vivermos o avivamento, depende também da nossa postura, da nossa atitude. Há alguns princípios que precisamos viver, executar para vivermos o avivamento, para vermos esse derramar de Deus na vida de cada um de nós, na tua igreja, na igreja do Senhor. A busca, o quebrantamento, o arrependimento. Mas dentro disso, a unidade também faz parte. E é o que eu quero tratar nessa mensagem, é o que o Senhor vai nos falar. Quando nós dizemos que estamos no ano do avivamento, quando nós pensamos em avivamento, a palavra em si, ela traz como significado o ato de avivar, tornar mais vivo, tornar mais intenso, tornar mais desperto. Quantos estão precisando de um avivamento aí? Um dos princípios também para a gente viver o avivamento é reconhecer que a gente precisa de avivamento. É a necessidade de um avivamento. Nós necessitamos desse despertar, dessa inundação, desse derramar de vida de Deus, de presença de Deus. O avivamento, ele é quando Deus abre as comportas dos céus e começa a derramar da sua presença, do seu mover. Uma onda grandiosa de milagres, cura, quebrantamento, salvação começa a acontecer num ambiente, num lugar onde está acontecendo o avivamento. Nós precisamos desse derramar sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre nós. E quando a gente fala de avivamento, o livro de Atos, ele é uma das referências para nós. Nós vemos em toda a Bíblia Deus falando de entregar a sua presença, do que a presença de Deus gera e faz, no meio aonde ela é manifesta. Mas o livro de Atos, os fatos que aconteceram lá na igreja primitiva, na vida daqueles primeiros cristãos, é como uma referência para nós, uma referência de avivamento. Nós lemos em Atos capítulo 2, o fato que aconteceu no dia da festa de Pentecostes. E esse é um modelo, é uma referência de avivamento. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra descreve que naquele dia, aqueles irmãos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos, nessa versão diz, concordantemente no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, Atos 2:1. E a palavra continua descrevendo que então ouviu-se como do céu um ruído e um vento impetuoso, e aquelas pessoas foram tomadas pela presença e o manifestar do Espírito Santo de Deus. E a partir desse dia, quando falaram em outras línguas, e quando a gente continua lendo a palavra, foi a partir dali que aqueles irmãos, que aqueles cristãos foram usados com grande intrepidez, com grande ousadia, levando o poder de Deus a milhares de pessoas, a partir de um grande avivamento. E como eu disse, e quero fazer menção nessa mensagem, como aqui nesse texto, em Atos 1:14 que lemos, agora Atos 2, esse movimento do avivamento, ele aconteceu em que momento? No momento em que eles estavam juntos, reunidos, em concordância, estavam em um mesmo propósito, estavam unidos, buscando ao Senhor. E quando eu vou vendo mais e mais textos da palavra de Deus, não só em Atos, eu vejo como Deus zela pela unidade. E especificamente aqui no livro de Atos, nós vemos mais e mais versículos e textos que nos dá esse embasamento para afirmar
que a unidade é um dos princípios para vivermos avivamento. Estarmos em concordância, estarmos unidos. Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos e em comunhão no partir do pão, nas orações. Queridos, é nítido quando a gente lê e a gente estuda o livro de Atos, o quanto aquela igreja, aquele povo era um povo unido, um povo que estava em comunhão. E eles viveram um grande avivamento. E o que o Senhor está nos falando nesse ano do avivamento é que nós precisamos viver em unidade. Para vermos o avivamento, além de arrependimento, de busca, de quebrantamento, é preciso sermos um. Amém, igreja? E é sobre isso que o Salmo 133 também fala. No Salmo de número 133, nós lemos aqui, o salmista Davi fala a respeito de unidade. Davi vem tratando e trazendo alguns adjetivos da unidade. Se a gente vai no dicionário, a gente encontra o significado de unidade. Unidade é a qualidade do que é um ou único, a harmonia do conjunto de uma obra artística, combinação de esforços e de pensamentos, união. Unidade tem esse significado. Biblicamente, aqui no Salmo 133, a gente consegue encontrar a expressão do que é unidade. E eu quero rapidamente passar em alguns pontos para que nós, como igreja, possamos enxergar o quão valioso é a unidade e o quanto nós necessitamos dela para vivermos esse avivamento. Salmo 133, nós lemos versículo 1. O salmista começa dizendo: ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. E aqui a gente já consegue ver o primeiro adjetivo da unidade. A unidade é boa e agradável. Caminhar em unidade é caminhar em um ambiente agradável, é ou não é? Aonde não tem unidade é desagradável. Você concorda comigo? Um lugar onde não há unidade é um lugar desagradável. Agradável é estar em unidade. Desagradável é a briga. Desagradável é a contenda. Desagradável é o desacordo. É ou não é, gente? Você se sente assim também quando você está num ambiente ou quando você tem relacionamentos em que você não se dá bem, você não é um? Isso é tão ruim, isso é tão desagradável. Isso não é bom. Às vezes relacionamentos familiares caminham assim por anos e anos e anos. Irmãos que não convivem em unidade, que vivem brigados. Irmãos, familiares que vivem distantes, que vivem num ambiente de conflito, num ambiente tenso, sem se falar. Às vezes até prefere nem se ver, nem ir atrás, prefere se isolar, porque sabe que se encontrar, vai ter briga. Desagradável é a falta de união. E às vezes nós vivemos isso também como irmandade na igreja, como igreja do Senhor. Quando uma igreja não caminha em unidade, quando os irmãos não têm essa verdade no coração e não vivem essa verdade, o ambiente é desagradável. Há pessoas que entram e saem da igreja e fazem questão de não olhar para determinadas pessoas, de não conversar. Tem pessoas que preferem se isolar. Isso não é um ambiente agradável. Porque tem dificuldade de caminhar em união. Algumas pessoas escolhem para manter a paz, para manter a tranquilidade, viver distante, para evitar discutir, para evitar briga, evitar conflito, evitar se estressar. Mas isso não é bom e prazeroso.
Bom e prazeroso é a reconciliação. Bom e prazeroso é o perdão. Bom e prazeroso é caminhar em unidade, sendo um. Há muitas pessoas que optam por se isolar, ou só vêm para a igreja, não gostam de um convívio, porque talvez já teve alguma experiência ruim nos relacionamentos entre irmãos, não conseguiu resolver, porque, como eu digo, a questão não é superar, a gente não supera, a gente resolve. As pendências, os traumas são resolvidos em Deus e não superados e não deixados para trás. A gente resolve em Deus. E às vezes as pessoas preferem, não, eu vou para a igreja, eu tenho um bom relacionamento com Deus, mas lidar com pessoas não é para mim. Como ser igreja sem lidar com pessoas? O Senhor nos chamou para sermos igreja. E ser igreja envolve caminhar em unidade, em comunhão. E se não há isso no nosso meio, não tem avivamento. Quantas pessoas têm buscado esse avivamento pessoal? Se esforçam no relacionamento com Deus, lê a palavra, jejua, é um homem, uma mulher de oração, mas tem dificuldade nos relacionamentos. Querido e querida, você não vai viver o avivamento grandioso prometido por Deus desse jeito. É preciso caminhar em unidade, em comunhão. É bom e agradável que vivamos unidos. É bom e agradável que, como irmãos, como igreja, vivamos unidos. É bom e agradável que uma família viva unida. Você quer ver o avivamento dentro da sua casa? Você vem para a igreja, você busca o Senhor e quer que na sua casa essa mesma presença, esse mesmo agir de Deus, mas não consegue ser um com seu esposo, com sua esposa. Não consegue ser um com seus pais, os relacionamentos familiares estão quebrados. Como viver um avivamento em casa assim? A unidade, ela é boa e agradável. A unidade, ela é preciosa. Salmo 133 vai nos dizer, já no versículo 2, a palavra comparando a unidade com o óleo da unção. E esse óleo que desceu sobre a cabeça e a barba e a orla das vestes de Arão, esse óleo que Arão foi ungido, que Moisés ungiu Arão para o sacerdócio. Esse óleo era um óleo preciosíssimo, riquíssimo. Quando você vai lá em Êxodo, você vai ver Deus dando os detalhes de como fazer, produzir esse óleo com as especiarias daquele tempo. Era um óleo de grande valor. E o salmista compara a unidade com esse óleo, porque ela é preciosa. Deus quer nos levar a entender nessa noite que é muito valoroso e precioso caminharmos em unidade. Sermos um. A unidade é preciosa, porque ela é poderosa para nos levar a crescer, a conquistar. Você concorda com isso? Nós conquistamos e crescemos quando estamos em unidade. E aí que o inimigo, como dizia minha mãe, nada de braçada, cai para dentro e aproveita, porque ele sabe do valor da unidade, e ele sabe que quando caminhamos sendo um, nós somos mais fortes, nós crescemos. E aí que ele entra com a contenda, é aí que ele entra disseminando divisão, instigando para que fofocas, mentiras sejam levadas. Ele sabe que a unidade é preciosa e ele ataca justamente nessa área. A unidade, ela é preciosa
para evangelizarmos, para crescermos. Porque aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, aqueles que estão lá fora ou até mesmo aqui dentro e que vêm conhecer desse Deus que nós já conhecemos, quando vê no meio da igreja a harmonia, a unidade, os irmãos se tratando com respeito, com amor, ele vai conhecer o amor de Deus. Por isso ela é preciosa. Ela ganha vidas. Mas se não há unidade, vidas são perdidas. Porque se aquele que está lá fora ou até mesmo aqui dentro começa a enxergar o egoísmo, a competitividade, a divisão, o ódio, a raiva, vai rejeitar a mensagem do Evangelho. Vai rejeitar. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que as pessoas mais falam mal umas das outras. Que Deus é esse? Que transformação é essa que esse Deus faz? Que as pessoas não se respeitam e não se amam. Está vendo como é precioso caminharmos em unidade? E quanto isso nos leva a crescer? Deixa eu te falar uma coisa. Avivamento, ele envolve crescimento. Eu falava isso de manhã. Pela manhã nós temos um público menor. E geralmente as cadeiras já ficam assim, num número para a noite. Então tem muitas mais cadeiras vazias de manhã. E quando eu falava para a igreja, eu conseguia visualizar com os olhos da fé. Eu dizia, gente, esse ano é o ano do avivamento, é o ano que a gente vai ver essa igreja crescer. Ainda mais, essas cadeiras vão ser ocupadas, as pessoas vão querer, vão procurar o que está acontecendo naquela igreja, que Deus é esse que está se manifestando naquele lugar, eu quero conhecer. Isso é avivamento. Avivamento é crescimento. Avivamento atrai pessoas para a salvação, para o amor de Deus. Agora, como isso vai acontecer se não houver unidade no nosso meio? A unidade é preciosa porque ela é evangelizadora. A unidade é preciosa, é valorosa, é poderosa, porque nos leva a crescer, nos leva a conquistar. Você pode trazer essa verdade para dentro do seu lar, dentro da sua casa. Como é precioso uma família, um casal caminhar unido. A casa dividida não subsistirá. Mas quando um casal, uma família caminha em unidade, de propósito, de pensamento, queridos, ninguém segura essa família. No crescimento, as bênçãos de Deus. E quando a gente fala de unidade, a gente fala de caminhar no mesmo propósito, porque a gente sabe que, pensando no âmbito de um casamento, homem e mulher pensam diferentes. Não é verdade? Nós somos diferentes. Assim como nós, como irmãos, somos diferentes também. Mas mesmo sendo diferentes, nós devemos caminhar em unidade, de propósito, de pensamento. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei de um discipulado individual que fiz recentemente. Igual eu conversava com a discípula, e eu já acompanho num discipulado, esse vai ser o 7º ano, há 6 anos. E era nítido a transformação e a evolução dessa discípula e de outras, né? Mas essa em específico porque em uma área da vida dela, ela reconheceu que estava vivendo melhor e bem, porque ela tomou uma decisão. Ela tinha certa dificuldade ali com o esposo, nas opiniões. E isso era um motivo de discussões. E ela falou, pastora, eu aprendi a relevar, entendi que há algo muito maior, há um propósito maior. E quando eu estava estudando, eu lembrei dela, eu falei assim, ela aprendeu a caminhar em unidade. Porque tem casal que vive em pé de guerra, tem casal que parece que é o que? O UFC. É combate todo o tempo. É uma briga para que a ideia de um vença a ideia do outro. Ninguém consegue ceder nem um pouquinho, hora nenhuma. Alguém tem que ganhar e esse alguém tem que ser eu. E a unidade fica de lado. E vive em pé de guerra. Essa casa não subsistirá. Mas quando a gente entende que há um propósito maior, caminharmos juntos para que o casamento dê certo, para que a família dê certo, a gente começa a entender, vamos zelar pela unidade.
Um dia eu cedo aqui, no outro dia o outro cede. Eu renuncio daqui, o outro renuncia dali. E a gente caminha em unidade, em um só propósito. A unidade é preciosa porque nos leva a conquistar, a crescer. É algo tão precioso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, fala para a igreja para guardar diligentemente a unidade. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 2, ele começa a instruir aqueles irmãos. Olha, meus irmãos, é o seguinte, Efésios 4, 2, com humildade, com mansidão, com longanimidade, gente, paciência e perseverança, suportem-se, suportando uns aos outros em amor. Você se esforça para suportar o seu irmão em amor? Esse suportar que está aí não é aguentar, né? Às vezes você fala assim, eu aguento, eu não gosto dele, eu não gosto das atitudes dele, mas eu tenho que suportar. A palavra diz para eu aguentar, sem reclamar. Não é isso. Esse suportar em amor é sustentar, ajudar. A palavra está me ensinando a olhar para o outro e ajudá-lo em amor. Isso é precioso no nosso meio. É tão precioso que no verso seguinte, ele diz, olha, guarda a unidade. Guarda. Há uma versão que diz, guarda diligentemente a unidade do Espírito. Isso que une vocês, esse propósito, essa presença, guarda isso. É precioso demais. Para nós como igreja, para os nossos relacionamentos, a unidade é preciosa. Sabe que a unidade é preciosa também? Porque ela sara, ela cura. Ela é comparada com o óleo. E esse óleo da unção, esse óleo na palavra de Deus, tem também propriedades medicinais. Traz cura. Unidade cura, gente. Quando a gente se esforça com humildade, com mansidão, com perseverança, com paciência. E aí a gente perdoa, a gente reconcilia, gera cura. Se a gente se esforça para caminhar em unidade, para compreender o irmão e não apontar o irmão, para ajudar a suportar o irmão nas suas dificuldades e não acusá-lo e ajudar ele a cair mais. Tem gente que é assim. Não é um nem outro. Que a gente vê, às vezes, um irmão na igreja, um irmão de discipulado, alguém da igreja erra, falha. Todos nós estamos sujeitos a isso, a tropeçar. Cuidado. Você que mede demais os passos dos outros, olha o cisco que está nos teus olhos. E às vezes a gente olha o outro tropeçar. Ah, caiu, olha lá. Aí vai e fala para um, fala para outro, fala para outro. Você está suportando em amor? Você está ajudando aquele irmão a se levantar? Você faz ele pisar mais. Se levanta, vai lá e leva para quem pode ajudar. Você ouviu dizer que seu irmão caiu, que ele pecou? Leva para o líder dele, leva para o pastor dele. Não sai falando, espalhando para a igreja, expondo o irmão. Você gostaria que fizesse isso com você? Isso é suportar em amor, isso é unidade. Não é. Como é que nós vamos viver o avivamento assim, igreja? Ajude seu irmão. Você não tem coragem de ir lá, se você não tem, não é o seu papel, você não é o líder dele, você não é a melhor pessoa para ajudá-lo. Vai lá falar para alguém que vai ajudá-lo. Fala para o pastor dele, para a pastora. Ajuda o irmão, não fala mal dele. Se tivermos posturas assim, de ajudarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, guardarmos a unidade. Isso vale para o casamento. Eu poderia passar aqui a noite toda dando exemplos, mas eu não vou passar porque a hora. Vocês ainda querem, né, ir para casa, descansar, jantar. Mas a unidade é preciosa, amém? Terceiro, a unidade é contagiante.
O salmista fala que ela é como óleo que cai na cabeça e se espalha pela barba e pela orla das vestes. A unidade contagia. Uma igreja unida, ela é vista, ela é avivada. E esse avivamento, ele começa a ser percebido. Uma igreja unida, ela contagia uma cidade, ela contagia um estado, ela contagia um país. Isso é avivamento. Começa na unidade. Esse óleo que se espalhava, esse perfume que se espalha, assim é a unidade. Dentro do seu lar, na sua casa. Um casal que vive em unidade, em concordância, o que que ele gera para os filhos? Unidade, concordância, harmonia. Um ambiente bom e agradável. Você está entendendo? Diz amém. A unidade da igreja contagia as pessoas. Ainda o salmista fala que ela é como o orvalho de Hermon. Esse monte Hermon é a montanha mais alta da Palestina. É um lugar alto e ele fala desse orvalho que desce, que se espalha. A unidade, ela é ensinável. Você ensina para os seus filhos quando você é um com seu cônjuge, com seu esposo, sua esposa. Você ensina para o seu discípulo quando você é um com seu líder, com seu pastor, sua pastora. E a gente ensina, qual é a melhor forma de ensinar, gente? Todo mundo já sabe. Com as atitudes. Não é só falar, é agir. Então, se eu sou um, se eu aprendo a caminhar em unidade, de propósito, em concordância, com meu marido, com a esposa, com meu líder, com a minha igreja, eu espalho essa unidade, eu ensino essa unidade ali para o meu discípulo, para os meus filhos. Mas se eu faço o contrário, o que eu estou ensinando? Se eu venho para a minha igreja, se eu congrego nessa igreja, se eu recebo palavra nessa igreja, aí eu saio, vou para o meu trabalho, ou para a universidade, e aí o que eu levo para as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou com o mesmo pensamento, a mesma unidade? Ou será que eu estou falando dos meus irmãos, falando da minha igreja, falando da minha liderança, falando dos meus pastores? Isso não é unidade. A unidade que Deus fala que é contagiante é essa. De você ser um com aqueles que estão ao seu redor. De você ser um com aqueles que estão nesse mesmo propósito de agradar a Deus e de viver a vontade de Deus. Amém? Ainda a unidade, ela nos capacita, nos dá respaldo. Perceba que Arão foi ungido com o óleo ao sacerdócio. Esse óleo dava autoridade a Arão. A unidade dá autoridade à igreja a levar a mensagem de Deus lá fora. A unidade nos dá respaldo. Das pessoas olharem e desejarem, eu quero congregar, eu quero viver esse amor que você vive lá nesse lugar. Como igreja, nós somos escolhidos para essa missão. Falar do amor de Cristo. Levar o evangelho. E a unidade nos capacita a isso. Amém? Você entende? João capítulo 17, versículo 21. Foram essas as palavras de Jesus. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segura aí. Jesus está falando que devemos ser um entre nós e sermos um com Ele. Muitas vezes a gente se esforça realmente em ser um com Deus, em buscar em ter intimidade com Deus, mas não temos o mesmo esforço para sermos um com o próximo. Quais são os mandamentos que Jesus resumiu em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente se esforça para ser um com Deus,
E a gente quer viver o avivamento, mas hoje Deus está nos fazendo olhar para o lado. Olha para o lado aí. Olha para o outro. Olha para trás. Olha para frente. Nós não estamos sozinhos. E o avivamento que Deus tem para nós é como igreja aqui, ó, no coletivo. E Deus está nos ensinando, nos mostrando a importância de sermos um. E Ele diz, para que sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviastes. A unidade nos respalda, nos dá essa autoridade, para que o mundo creia que Cristo é Deus e seja salvo. Amém? Por último, a unidade traz bênção e vida. Salmo 133, no versículo 3. O salmista diz, ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Onde tem unidade, tem bênção. Se numa casa tem unidade, as bênçãos recairão sobre esse lugar. Se numa igreja há unidade, bênçãos sem medidas recairão sobre esse lugar. Amém? Você recebe? O Senhor ordena bênçãos no ambiente aonde há unidade. Bênção e vida eterna. A maior de todas as bênçãos, a salvação. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu ainda consigo enxergar mais. O Senhor ordena a bênção e a vida. O que é o avivamento? Não é um derramar de vida? Não é um despertar? E o que mais nós estamos precisando hoje? Sermos avivados. E aonde há unidade, a vida. O Senhor ordena a vida. Sendo um, nós viveremos o avivamento. Você entende isso? Dá um glória a Deus então no seu lugar. O que entendemos com essa mensagem? Que a unidade, ela é boa e agradável, ela é preciosa, ela contagia, se espalha, ela nos capacita, nos respalda e ainda traz bênção e vida. E mais que isso, a unidade é um princípio para o avivamento. Se você quer entrar nesse lugar do derramar do Espírito, do derramar do avivamento de Deus, antes você precisa aprender a entrar nesse lugar de derramar de unidade, de ser um nos seus relacionamentos, com as pessoas que você se relaciona. Amém? Eu quero te levar nessa noite a uma reflexão que o Senhor me levou a fazer e por isso eu peço que você também a faça. Fique de pé no seu lugar, mesmo onde você está. Coloque os seus pertences na cadeira e feche os seus olhos. E de olhos fechados, diante dessa mensagem, comece a refletir então. Quais são os seus esforços? Quais têm sido os seus esforços para caminhar em unidade? Pense aí em todos os relacionamentos que você tem. Curve a tua cabeça e deixa o Espírito Santo de Deus te lembrar. Talvez você pode nessa hora lembrar aí de situações em que você não contribuiu nada para a unidade. Na verdade, você acabou destruindo. Talvez foi no seu lar, no meio da sua família, na própria igreja, no discipulado, na célula. E você talvez não estava entendendo a importância que é caminhar em unidade, como Deus está te falando hoje. E hoje está começando a reconhecer que precisa mudar certas posturas, se arrepender de certas posturas. Talvez não se importou com o irmão como deveria, ou falou algo que não deveria, falou de alguém ou falou para alguém. Disseminou uma fofoca, uma mentira. Falou de alguém no lugar de ajudar alguém. Vai refletindo aí, vai pensando. Porque nessa noite como igreja nós vamos orar juntos. Pedir perdão ao Senhor por isso. Porque se o Senhor tem um avivamento para essa igreja, Ele está primeiro nos ensinando a sermos um. E como igreja nessa noite nós vamos nos arrepender de cada postura que tivemos e que manchou a nossa unidade.
E a partir de hoje nós vamos caminhar medindo os nossos esforços para sermos um. Para sermos um. Eu te peço, dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Toda a igreja, um nos corredores. Como um ato simbólico. Em unidade. Isso. Todos, deem as mãos. E de olhos fechados, nós vamos fazer essa oração juntos. Em unidade. Pode ser que você não tenha cometido esse erro, mas talvez o seu irmão cometeu. Então, como igreja, nós cometemos. E nessa noite nós vamos orar ao Senhor pedindo perdão por cada atitude nossa, onde nós não amamos o outro como a nós mesmos. De cada atitude nossa que nós não zelamos pela unidade. De cada ação nossa como igreja que deveríamos ter tomado e não tomamos. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor. Por cada atitude egoísta que tivemos, ó Deus, por não caminharmos em unidade. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nós nos arrependemos, Senhor, das vezes em que maldizemos o irmão, que falamos mal um dos outros, falamos mal, Senhor, da nossa igreja, falamos mal, Senhor, da nossa liderança, dos nossos pastores. Nós nos arrependemos hoje, Senhor, dessas atitudes, ó Deus, que só denigrem, Senhor, e mancham a unidade que deve haver em nós como igreja. Nos perdoa, Senhor, por ter denegrido a imagem da igreja, da noiva de Cristo, ao falar mal de um irmão. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós somos indiferentes com a dor do irmão, que nós apontamos o erro dele e não o ajudamos a sair do erro. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que fomos egoístas, que não pensamos no nosso irmão, que desrespeitamos, Senhor, o seu trabalho, o serviço que ele presta na casa do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por entrar e sair desse lugar sem se importar, Senhor, como as coisas estão, sem nos importar, Senhor, quem colocou no lugar, como colocou, e sem se prontificar em fazer. Perdoa-nos, Senhor. Queremos ser um em tudo, inclusive no serviço. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que apontamos o serviço de alguém, pensando até mesmo e dizendo para nós mesmos: eu faria melhor. Isso não é atitude de unidade. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a tua igreja por não perdoar, por caminhar de coração endurecido, por preferir não conversar, não se encontrar, não estar junto, do que a reconciliação. Nós te pedimos perdão como igreja, Senhor. Queremos fazer diferente, Senhor, porque queremos viver o avivamento. Então transforma-nos hoje, Senhor. Nós nos arrependemos e te pedimos e clamamos: transforma-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina a sermos como aquela igreja em Atos, uma igreja que caminha em comunhão, que pensa no próximo, que ama o próximo. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Reconhecemos o nosso erro como igreja e te pedimos: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Cante a Ele nessa noite, igreja, ainda de mãos dadas. Busque essa presença em concordância. Busque mais do Senhor. Comece a pedir isso para Deus: Senhor, eu quero mais. Senhor, a tua igreja quer mais, Senhor. A tua igreja quer mais do Senhor. A tua igreja quer viver o derramar do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, traga o convencimento e quebranta corações. Molda-nos, Espírito. Transforma o nosso caráter. Nos ensina a sermos humildes, mansos, submissos, para caminharmos em unidade de espírito, de propósito. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais
de ti, Senhor. A tua igreja clama em uma única voz: queremos mais e mais. Quero mais. Queremos o avivamento, Senhor. Mais de ti, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Há mais de Deus para você, amém? Você pode soltar as mãos, vem até o altar. Porque nessa noite você vai orar também de forma individual. O mesmo que fizemos como igreja, nós somos igreja. E se você reconhece nessa noite que precisa caminhar sendo um, seja lá na sua casa ou aqui como igreja, pode vir todos. Você vai hoje orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver esse avivamento. Então eu quero nessa noite reconhecer o meu erro. Me ensina, Espírito Santo, a caminhar em unidade, a ser um. Pode vir, ainda cabe mais. Você que está aqui na frente pode vir mais. Você que reconhece, precisa melhorar os relacionamentos, que precisa caminhar em unidade. Ei, querido, há muito derramar de Deus para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas casas e para tantos lares e casas dessa cidade. Esse derramar vai começar aqui. Esse derramar vai começar na sua vida. Então comece agora a clamar ao Senhor e comece a dizer para Ele o que você vai fazer diferente. De que forma você vai caminhar daqui para frente, reconhecendo que precisa ser um para viver o avivamento. Ore, ore, ore. Fale com o Senhor agora. E diga para Ele. E diga para Ele o que você está disposto a fazer, o que você está disposta a fazer. Qual é o conselho que precisa ser feito? Qual é a mudança? Há avivamento para você. Há avivamento para a tua casa. Senhor, eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, eu sou o teu altar. Há muita alma, muito espírito, muitas almas e espíritos clamando aqui e dizendo: eu tenho fome, eu tenho sede. A sua alma tem clamado, o teu espírito tem clamado e dito isso a Deus: eu tenho fome e sede de ti. Há quanto tempo você tem buscado por esse avivamento, mas hoje o Senhor está te falando: filho, filha, você ainda não viveu esse derramar, porque você ainda não aprendeu a ser um com aquele que está do seu lado, com a sua esposa, com o seu esposo, com sua liderança, com seu irmão. Hoje Deus está rompendo com tudo isso e abrindo portas para que esse derramar do avivamento seja sobre a sua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pela tua verdade. Senhor, nós entendemos que viveremos sim um avivamento, mas ele depende, Senhor, sim, da nossa postura, de buscarmos em unanimidade, sermos unânimes, caminharmos em concordância, Senhor. Por isso, nessa noite, coloco diante do Senhor a oração e o coração de cada pessoa que está nesse lugar, reconhecendo, Senhor, aonde precisa mudar, a postura que precisa mudar. Senhor, nessa hora eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Repreendo, Senhor, todo o agir do inimigo, querendo trazer contenda,
divisão, desentendimento sobre essa igreja, sobre os lares, Senhor. Nós caminharemos sendo um. Transforma-nos, Espírito Santo de Deus. Peça isso agora, querido. Peça isso para o Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser um. Transforma-me, Senhor. Transforma-nos, Senhor, para que caminhemos em unidade, em comunhão, em todos os aspectos, e vivamos o avivamento, que é promessa do Senhor. E se você concorda com essa oração, diga amém. Diga eu concordo. Diga assim: Senhor, eu viverei o avivamento que o Senhor tem para minha vida, porque eu decido ser um com aquele que está ao meu redor. Amém? Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa semana ainda, tome as posturas necessárias. Seja de conserto. Eu sei que durante toda essa mensagem o Senhor foi falando com você. Lembra que existe um propósito maior. Você que está tanto esperando esse avivamento da parte de Deus, eu sei que você está olhando para o Senhor, você está olhando para Jesus, mas por esses dias comece a olhar mais os relacionamentos e observe que Deus está cuidando disso, transformando a sua vida. Você viverá coisas maiores em Deus, você viverá um derramar de Deus, creia nisso, mas haverá transformação nesses relacionamentos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar, Senhor. Eu quero apresentar, ó Deus, as nossas vidas, a nossa semana. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, em todos os dias dessa semana, no trabalho, meu Deus, na universidade, na escola, por onde estivermos. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Continua ministrando as nossas vidas essa palavra. Senhor, que sejamos influência do Senhor aonde estivermos, em nosso lar, por onde caminharmos. Espírito Santo, continue agindo nas nossas vidas, para que sejamos um em todos os aspectos. Ó Deus, derrama mais da tua presença sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos. Sempre você que recebe diz amém.